Olá, seja bem-vindo a mais um áudio contendo as lendas judaicas. Hoje iremos acompanhar Deus no terceiro dia de criação. E deixa eu te adiantar que as águas vão continuar causando. E nessa confusão nos será apresentado um dos anjos caídos, Raabe. Já tinha ouvido falar dele? Eu nunca. Porém, deixa eu te contar que esse nem foi o ponto alto desse terceiro dia de criação. Se nos dias anteriores os 7 céus e terras foram criados, além das 7 divisões do inferno, hoje vamos conhecer as 7 divisões do paraíso. Agora, antes de eu começar, deixa eu te falar que depois de ler o último conto, eu fiquei me perguntando se eu deveria continuar a leitura ou abandonar esse livro de uma vez por todas. Comecei a me questionar se essas lendas não seriam bobas demais e se existe alguma relevância em conhecer esses textos. E durante esse processo de leio, não leio, paro ou continuo, eu caí em um vídeo em que um teólogo e pastor respondia uma pergunta sobre se Satan era o príncipe do inferno e se o inferno fica no centro da terra. E para você que está comigo desde o Paraíso Perdido, essas ideias são bem conhecidas. No livro Paraíso Perdido, Satan reina no inferno, aonde ele diz a sua frase clássica: é melhor reinar no inferno do que servir no céu. E no conto anterior, descobrimos que o inferno fica na quinta terra abaixo da nossa. Então, se considerarmos esse conto judaico, faz sentido pensar que o inferno fique abaixo de nós. Porém, será que essa informação sobre a localização do inferno no centro da terra e que Satan é o príncipe do inferno estaria na Bíblia? O teólogo e pastor explica que não e que esses conceitos são passados através de histórias e contos populares. Bingo! Tive a minha resposta, ou seja, esses contos que estamos lendo agora nos revelam algumas das crenças que achamos que fazem parte das Sagradas Escrituras, mas não estão lá. Então, entendi que esses contos podem nos ajudar a distinguir o que faz parte da Bíblia do que é lenda, e por isso decidi que irei continuar. Isso sem contar que esses contos são tão curtinhos, não tomam muito do meu tempo, nem do seu tempo, e no fim das contas, além de passar alguns minutos ouvindo uma história, ainda aumentamos o nosso conhecimento sobre as crenças populares que rondam as ideias que temos sobre Deus, anjos, céu, inferno e a criação. Você não vai me deixar sozinha nessa, vai? Não fique desanimado, ainda faremos as leituras dos livros. Lembra que iremos ler Paraíso Reconquistado? O que acontece é que, mais uma vez, eu estou de mudança, e esses contos, por serem curtinhos, são uma maneira de não deixarmos as leituras de lado, enquanto eu estou nesse processo de êxodo novamente. Bem, explicadas as razões desses pequenos contos por aqui, te convido a embarcar comigo em mais uma lenda do judaísmo. Mas antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tua da gloria. The Legend of the Jews by Louis Ginsberg. O terceiro dia. Até então, a terra era uma planície totalmente coberta de água. Mal se ouviram as palavras de Deus: ajuntem-se as águas, quando apareceram montanhas e colinas, e a água se acumulou nas bacias profundas. Mas as águas eram teimosas e resistiram à ordem de ocupar os lugares mais baixos. E não só isso, elas ainda ameaçaram transbordar a terra, até que Deus as forçou de volta ao mar e cercou o mar com areia. Agora, sempre que a água é tentada a transgredir seus limites, ela contempla a areia e recua. Porém, as águas apenas imitaram o seu chefe Raabe, chamado de Anjo do Mar. Esse anjo se rebelou durante a criação do mundo e Deus havia ordenado que Raabe bebesse a água, mas ele se recusou, dizendo: eu tenho o suficiente, não quero não. A punição por sua desobediência foi a morte. Seu corpo
repousa nas profundezas do mar para que a água dissipe o odor fétido que emana dele. E aqui eu vou dar aquela pausa para conhecermos esse anjo barra demônio chamado Raabe ou Rahav. No folclore judaico medieval, Raabe é um monstro marinho mítico, um dragão das águas, o anjo demoníaco do mar. Raabe representa o abismo primordial, o dragão de água da escuridão e do caos, comparável ao Leviatã e Tiamat. Raabe mais tarde se tornou um demônio particular habitante do mar, especialmente associado ao Mar Vermelho. No vídeo do YouTube você pode dar uma olhada na imagem desse anjo caído. Vamos retornar à história, porque essa nem foi a principal criação do terceiro dia. O trabalho seguiu com a criação do reino das plantas, que incluíam as plantas terrestres, bem como as plantas do paraíso. Principalmente foram feitos os cedros do Líbano e as outras grandes árvores. Em seu orgulho por terem sido colocados em primeiro lugar, as árvores, dispararam no ar, cresceram como se não houvesse amanhã, cheias de orgulho. Isso sem contar que se consideravam as preferidas entre as plantas. Então Deus falou: odeio arrogância e orgulho, pois somente eu sou exaltado e ninguém além disso. Então Deus criou o ferro no mesmo dia, a substância com a qual as árvores são derrubadas. As árvores começaram a chorar, e quando Deus perguntou a razão daquela choradeira, elas disseram: choramos porque tu criastes o ferro para nos arrancar com ele. Durante todo o tempo nós julgávamos as mais altas da terra, e agora o ferro, nosso destruidor, foi também criado. Ao que Deus respondeu: vocês mesmos fornecerão o cabo do machado. Sem a sua assistência, o ferro não será capaz de fazer coisa alguma contra vocês. Bem, seguindo na criação da vegetação, a ordem de gerar sementes segundo a sua espécie foi dada apenas às árvores, mas as diversas espécies de ervas rasteiras pensaram consigo mesmas que, se Deus não tivesse desejado divisões segundo as espécies, não teria instruído as árvores a darem frutos segundo a sua espécie. Por essa razão, as ervas rasteiras também se reproduziram segundo as suas espécies. Isso ocasionou uma exclamação do príncipe do mundo: dure para sempre a glória do Senhor, regozije-se o Senhor nas suas obras. Quem é esse príncipe? Não sabemos. Só vamos em frente, porque o trabalho mais importante feito no terceiro dia foi a criação do paraíso. 2 portões de carbúnculo formam a entrada do paraíso e 60 miríades de anjos ministradores as vigiam. E o que é carbúnculo, minha gente? Bem, é uma pedra preciosa considerada uma das mais sagradas do reino mineral. Carbúnculo possui a cor vermelha, mais ou menos voltada para a tonalidade castanha. Seu nome significa vermelho como brasa. Se você estiver ouvindo este áudio no YouTube, a imagem vai estar aí para você conferir. Em Êxodo 28, de 17 a 20, essa pedra é citada com outras pedras preciosas que representariam as 12 tribos de Israel. Nessa passagem, Deus dá instrução para o peitoral de pedras que seria feito para os levitas, que eram os sacerdotes, e diz assim: colocarás nele engates de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será a de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. Pronto, tá aí a referência dos carbúnculos. Agora vamos retornar à história, porque estávamos na porta do paraíso, de frente para esses 2 portões feitos de carbúnculos, e as 60 miríades de anjos ministradores estavam ali. A história explica que cada um desses anjos brilha com o brilho dos céus. Quando o justo se apresenta diante dessas portas, tiram-lhe as vestes com que foi sepultado, e os anjos os vestem com 7 vestes de nuvem de glória e colocam sobre sua cabeça 2 coroas, uma de pedras preciosas e pérolas
pérolas e outro de ouro de Parvaim. E eles ainda entregam 8 murtas na mão do justo. Agora uma pausa rápida para desvendarmos o significado de Parvaim. Parvaim foi uma nação da qual Salomão obteve ouro para a construção do templo. Feito esse esclarecimento, podemos voltar à história. Além disso, os anjos cantam louvores diante dele, dizendo: vai e come o teu pão com alegria. E eles o levam a um lugar cheio de rios, cercados por 800 espécies de rosas e murtas. Cada um tem um dossel de acordo com os seus méritos. Dossel é aquele tecido que normalmente está acima das camas de antigos reis ou até mesmo berços de bebê. E sob eles correm 4 rios, um de leite, outro de bálsamo, o terceiro de vinho e o quarto de mel. Cada dossel é coberto por uma videira de ouro e 30 pérolas pendem dela, cada uma delas brilhando como Vênus. Sob cada dossel há uma mesa de pedras preciosas e pérolas, e 60 anjos postam-se junto de cada homem justo, dizendo a ele: vá e coma com alegria o mel, porque você ocupou-se com a Torá, que é mais doce do que o mel, e beba o vinho, pois você se ocupou da Torá, que é comparável ao vinho. Os menos belos dos justos são tão bonitos como José e o Rabi Yohanan, e são como os grãos de uma romã de prata sobre os quais caem os raios do sol. Não há luz, pois a luz dos justos brilha intensamente lá. Uma informação rápida sobre o Rabi Yohanan mencionado aqui: ele foi um fariseu, um dos principais contribuintes para o texto central do judaísmo rabínico, a Mishnah. Durante o cerco de Jerusalém pelo Império Romano, ele conseguiu fugir, permitindo que ele continuasse com os seus ensinamentos na cidade de Yavne. Dessa forma, o judaísmo rabínico sobreviveu à destruição do Templo de Jerusalém. Retomando a história, esses justos passam por 4 transformações todos os dias, passando por 4 estados. Na primeira, o justo é transformado em criança e entra na divisão das crianças e saboreia as alegrias da infância, e em seguida ele é transformado em jovem e entra na divisão dos jovens, com os quais desfruta das delícias da juventude. Em seguida, ele se torna um adulto no auge da vida e entra na divisão dos homens e desfruta dos prazeres dessa fase, até que finalmente ele é transformado em um homem velho. Ele entra na divisão dos velhos e desfruta dos prazeres da velhice. Agora, falando um pouco mais sobre como é o espaço do paraíso, a história nos conta que há 80 miríades de árvores em cada canto do paraíso, sendo a mais inferior delas mais excelente do que todas as árvores de especiaria. Em cada canto há 60 miríades de anjos cantando em vozes melodiosas, e a árvore da vida ergue-se no meio do paraíso, fornecendo sombra. Ela tem 15.000 sabores, cada um distinto um do outro, e os perfumes variam da mesma forma. Sobre ela pendem 7 nuvens de glória, e ventos sopram sobre ela dos 4 lados, de modo que seu aroma é bafejado de uma ponta do mundo à outra. Sob ela assentam-se os eruditos e explicam a Torá. Sobre cada um deles estendem-se 2 dorséis, um de estrelas, outro de sol e lua, e uma cortina de nuvens gloriosas separa um dossel do outro. Se seguirmos em frente, além do paraíso, começa o Éden, contendo 310 mundos e 7 compartimentos para 7 diferentes classes de piedosos. No primeiro estão os mártires, as vítimas do governo, como Rabi Akiba e seus companheiros. E quem foi Rabi Akiva ou Rabi Akiba? Bem, ele foi um dos maiores eruditos que já viveram. Ele tinha explicações para todos os versículos da Torá. Talvez o dito mais famoso de Akiva seja: ama teu próximo como a ti mesmo. Rabi Akiva nasceu no ano 50 depois de Cristo. Feita essa explicação, vamos retornar à história. No segundo estão os que foram afogados. No terceiro, Rabi Yohanan e seus discípulos. No quarto, aqueles que foram arrebatados na nuvem da glória. No quinto, os penitentes que ocupam um lugar que mesmo um homem perfeitamente piedoso não pôde obter. No sexto estão os jovens que não experimentaram o pecado em suas vidas. No sétimo estão os pobres que estudaram a Bíblia e a Mishnah e conduziram uma vida de decência e de muito respeito.
respeito. E Deus assenta-se no meio deles e expõe-lhes a Torá. Quanto às 7 divisões do paraíso, cada uma tem 12 miríades de milhas de largura e 12 miríades de milhas de extensão. Na primeira divisão habitam os prosélitos, que abraçaram o judaísmo por sua própria vontade, não por pressão. As paredes são de vidro e os lambris de cedro. O profeta Obadias, ele mesmo um prosélito, é o superior dessa primeira divisão. E quem é esse profeta Obadias, ou também chamado de Abdias na Bíblia Católica? Ele foi um profeta da Bíblia hebraica, considerado um dos profetas menores. O seu livro é constituído apenas de 21 versículos e é o menor do Antigo Testamento. Agora que já conhecemos Obadias, só vou fazer um último esclarecimento que prosélito quer dizer que é um seguidor, alguém que faz parte, e que nesse caso quer dizer que Obadias é um seguidor do judaísmo, ou melhor, faz parte do judaísmo. É isso que a palavra prosélito quer dizer aqui nesse contexto. E então agora vamos retornar à história. A segunda divisão é construída de prata e seus lambris são de cedro. Aqui vivem os que se arrependeram e Manassés, o filho penitente de Ezequias, preside sobre eles. A terceira divisão é construída de ouro e prata. Aqui habitam Abraão, Isaque e Jacó, todos os israelitas que saíram do Egito e toda a geração que viveu no deserto. Também Davi está ali, junto com todos os seus filhos, exceto Absalão, sendo que um deles, Quileabe, ainda está vivo. E todos os reis de Judá estão ali, com exceção de Manassés, filho de Ezequias, que preside sobre a segunda divisão, a dos penitentes. Moisés e Arão presidem sobre essa terceira divisão. Aqui há preciosos vasos de ouro e prata e joias e dosséis, além de camas, tronos e lâmpadas de ouro, de pedras preciosas e pérolas, o melhor de tudo que está no céu. A quarta divisão é construída de belíssimos rubis e seus lambris são de madeira de oliva. Aqui habitam os perfeitos e constantes na fé. E os lambris são de oliveira porque suas vidas foram para eles amargas como azeitonas. A quinta divisão é construída de prata, ouro e ouro refinado e do ouro mais puro. E no meio dela passa o rio Gion. Seus lambris são de prata e ouro e exala dele um perfume mais requintado do que o perfume do Líbano. As cobertas dos leitos de prata e ouro foram tecidas por Eva e são feitas de púrpura e azul. E as feitas de escarlate e pelos de cabra foram tecidas pelos anjos. Aqui habita o Messias, em um palanquim feito de madeira do Líbano, sendo seus pilares de prata, ouro e púrpura. Com ele está Elias, e ele toma a cabeça do Messias, coloca-a no colo e diz: aquiete-se porque o fim está próximo. Em todas as segundas-feiras, quintas, sábados e dias santos, os patriarcas vêm até ele, bem como os 12 filhos de Jacó e Moisés, Araão, Davi, Salomão e todos os reis de Israel e Judá, para chorar com ele e confortá-lo. Eles dizem: aquiete-se e coloque sua confiança no Criador, pois o fim está próximo. Também Corá, Datã, Abirã, Absalão vêm até ele toda quarta-feira e perguntam: quanto falta até que o fim venha cheio de maravilhas? Quando nos trará novamente a vida e dos abismos da terra nos alçarás? O Messias lhes responde: vão até seus pais e perguntem a eles. Quando ouvem isso, eles ficam com vergonha e não vão perguntar nada para os seus pais. Na sexta divisão habitam os que morreram realizando algum ato piedoso, e na sétima divisão os que morreram de uma enfermidade infligida como expiação pelos pecados de Israel. E dessa maneira encerra-se o terceiro dia. Agora eu queria comentar com você sobre a referência do Rabi Yohanan, porque com essa citação nem precisamos buscar a datação desse texto, pois conseguimos identificar esse conto como sendo do século I ou posterior, visto que antes disso não teria como o autor desse conto saber da existência do Rabi Yohanan, e muito menos que ele era belo. Um fato interessante desse período
do Rabi Yohanan é que foi nessa época que o judaísmo dos fariseus se transforma no judaísmo rabínico. Antes da queda de Jerusalém, o judaísmo já estava dividido por conta de divergências sobre a interpretação e a aplicação da Torá. Um exemplo são os fariseus e saduceus. Uma das divergências entre eles era que os fariseus queriam incluir a tradição oral aos escritos da Torá e os saduceus não. Esse é só um exemplo de como o povo judeu já estava dividido naquele período. Se não bastasse as divergências entre eles, surgem então os cristãos, muitos deles descendentes dos próprios fariseus, assim como o apóstolo Paulo. E no meio disso tudo estava lá o Império Romano tentando tomar conta e dominar mais esse território, ou seja, a panela de pressão acabou explodindo, transformando o judaísmo dos fariseus em rabínico e assim prevalecendo os ideais dos fariseus sob as ideias dos saduceus, além de uma nova transformação entre os judeus, que agora são seguidores de Jesus Cristo. Eu achei legal compartilhar essa informação com você, pois quando eu fui buscar quem foi o Rabi Yohanan, dei de cara com essa história sobre como ele foi importante para a continuidade dos ensinos judaicos após a queda de Jerusalém. Eu não sei você, mas eu sempre tive uma dúvida: aonde foram parar os fariseus e saduceus da época de Cristo? E com essa história do Rabi Yohanan, nós temos uma ideia de como o judaísmo, lá do início do Novo Testamento, se transformou no judaísmo rabínico dos dias de hoje. Não sou nenhuma estudiosa sobre o assunto e com certeza existem muitos detalhes fora dessa minha explicação sobre fariseus e o ensino rabínico, mas acho que com essas poucas informações já podemos ter uma ideia do que aconteceu naquele período da queda de Jerusalém. E agora sim, finalizo por aqui mais essa lenda judaica. Mais uma vez agradeço por você me fazer companhia, me despeço por aqui desejando que fique com Deus e nos encontramos no próximo áudio. Até lá! Um aviso importante: nesses áudios das lendas judaicas, estou fazendo a leitura de nomes e palavras da maneira que se lê em português e algumas vezes no inglês, porque o meu livro é em inglês, ao invés de ficar tentando interpretar cada uma delas no hebraico ou no seu idioma original. E decidi fazer dessa maneira porque eu não possuo conhecimento do hebraico e também porque a pronúncia inexata das palavras não altera o sentido da história. Dito isso, vamos àquele aviso tradicional. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre esse livro que reúne as lendas judaicas contadas aqui, não deixe de ler a versão original. O livro utilizado por mim é a versão em inglês do e-book The Legends of the Jews, escrito por Louis Ginsberg, de 1998. Confira na descrição desse áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá!